Tour de France 2022, oitava etapa, 176 quilômetros. Fuga, para quem gosta do resumo. Fuga sem muita expressão, o que foi uma surpresa porque era um dia onde a altimetria ela favoreceria e o momento da prova favoreceria uma fuga expressiva. A fuga até aconteceu, mas não forte o suficiente para segurar o interesse do pelotão que vinha com os grandes interessados pela vitória da etapa, pela classificação geral. Entre todos esses interessados, o grande vitorioso do dia no sprint final, no cucuruto da montanha categoria 3, que é a última montanha do dia, vitória do Van Aert, Michael Matthews em segundo, Pogacar, o incrível, em terceiro com a camisa amarela. Para quem gosta do resumo é isso. Isso quer dizer que o Pogacar ele amplia um pouco mais, alguns segundos adicionais sobre o Vingegaard com a camisa amarela. O Van Aert, por sua vez, amplia ainda mais a liderança dele de camisa verde e o Michael Matthews se mostrou extremamente frustrado com a segunda colocação no Tour de France na oitava etapa. Para quem gosta do resumo é isso. Para quem gosta de um assunto um pouco mais elaborado, essa é a etapa do dia. 176 quilômetros, tem mais o deslocamento. Esse deslocamento em algumas etapas ele pode ter 10, 15, 20 quilômetros, então levem isso em consideração. Em geral, talvez não tenha sido o que aconteceu nessa etapa, mas após a etapa, os ciclistas eles também têm que pedalar até o ônibus, né? Tanto é que tem uma imagem, eu não sei se no Instagram, um videozinho, não sei se no Instagram, no TikTok, em algum lugar, do Geraint Thomas no final da etapa de montanha. Daí quando o sommelier, o assistente dele, a pessoa que toma conta com a aguinha, a toalhinha, chega para ele e avisa para ele que o ônibus está 20 km para baixo da montanha, ele fala, 20 km? É? Você imagina depois de uma etapa super dura, os caras têm que pedalar ainda, geralmente é descendo, mas não importa, 20 km, quando você está morto, são 20 km. Então, 176 km cronometrados, mas tem esse tempo adicional que eles se deslocam no começo da etapa e provavelmente no final da etapa. Eram 4 montanhas categorizadas pelo momento da prova, oitava etapa. Pela altimetria, né, você começa subindo, montanhas tranquilas, e depois da penúltima montanha, uma grande descida, desce, e daí uma montanha categoria 3, que não é uma montanha super difícil. Essa característica, ela potencializa a chance da fuga ser bem sucedida. A questão é que no Tour de France, geralmente tudo é muito agressivo, e os interesses do pelotão principal, é muito difícil com que o pelotão principal deixe uma fuga ser formada, pelo menos nesse momento. Talvez semana que vem, após o dia de descanso, a gente veja aquelas grandes fugas, mesmo porque várias equipes já perderam nomes importantes, já perderam capitães, então vai ser mais fácil ter fugas com mais ciclistas de forma mais expressiva. Por enquanto, a gente só viu algumas fugas que dificilmente teriam chance de vitória, que foi o que aconteceu hoje. 176 quilômetros, fuga neutralizada. Vamos direto a alguns tombos, algumas quedas. Essa era a fuga. 3 ciclistas, 2 ciclistas, 1 ciclista foi neutralizado um pouco antes da última montanha, faltando 4,3 quilômetros. Eles chegavam na parte mais crítica. Se eu não me engano, esse era o momento que eles começavam a subir. Como vocês podem ver, apenas 1,2 km. Nesse 1,2 km aconteceu muita coisa. E uma das coisas curiosas que aconteceu... desculpa. Antes disso, Thibaut Pinot, ele se envolveu numa queda. Enquanto os comentaristas estavam falando que eles não sabiam se o Thibaut Pinot era necessariamente azarado, mas se ele não era azarado, ele tinha falta de sorte. Enquanto os comentaristas estavam falando isso, um staff da Trek foi entregar a musette, a bolsinha com a alimentação e hidratação, para o ciclista cruzando o caminho do Thibaut Pinot, e literalmente deu... o Thibaut Pinot, ele deu um soco na cara.
uma bolsada na cara do Thibaut Pinot, e daí o Thibaut Pinot caiu, ele não caiu, na verdade. Bateu a mão bateu a mão do staff no rosto dele, no óculos, ele meio que largou a bicicleta no chão, meio foi andando e meio que se debruçou no staff da Education First. Foi uma cena, e os comentaristas, como eles estavam falando que o Thibaut Pinot era azarado, e quando eles viram o Thibaut Pinot debruçado, eu falei assim, pô, o Thibaut Pinot abandonou, caiu de novo, porque a bicicleta estava no chão, caiu de novo, tá chorando debruçado no staff de outra equipe. E daí recuperaram a imagem, o replay de que ele tinha tomado um soco, na verdade eu digo, não foi um soco intencional, o cara tava segurando a garrafinha, o Thibaut Pinot veio, bateu, e enfim, daí o Thibaut Pinot conseguiu voltar pro pelotão, mas o Thibaut Pinot tá meio azarado. Acho que não é que ele tem falta de sorte, acho que ele é um pouco azarado. Com exceção desse fato, aqui estão todos os interessados pela classificação geral e pela vitória da etapa. Não tem muito o que dizer, além do fato de que nós estamos vendo o Michael Matthews, que para essa situação ele é um dos melhores caras, o Van Aert que dispensa comentário, e o Pogacar. Eu vou fazer comentários adicionais com o Pogacar. O Michael Matthews, o Van Aert quando começou eu acho que o Michael Matthews, pela linha que ele estava, uma linha perfeita na direita, então se alguém tiver que passar por ele, vai ter que passar do lado esquerdo, daí a curva é para a direita, ou seja, quem estiver do lado esquerdo está fazendo uma linha mais longa, o que diminui a chance de ganhar e etc. Tudo indicava que o Michael Matthews poderia vencer, até o Van Aert começar a realmente fazer a aceleração dele. Pumba! Van Aert ganhou mais uma etapa, Michael Matthews em segundo, e o Pogacar em terceiro. Cadê a etapa? Van Aert, eu adoro. Van Aert, Michael Matthews, Pogacar, Kron, Bettiol, Vlasov, fica de olho no Vlasov. Thomas, Vingegaard, Jungels, Pidcock. Ok. Pidcock, todo mundo chegou com o mesmo tempo. O que é isso daqui? Aqui são os caras fazendo a volta à calma. Deve ser engraçado esse momento, né? O Pogacar, o Van Aert, camisa amarela, camisa verde. Essa é a classificação geral. O Pogacar, ele amplia alguns segundos do Vingegaard, 39 segundos. Geraint Thomas, Yates, Gadu, Bardet, Pidcock, Pauls, Enrico Mas e o Martinez. Essa é a classificação geral. Quais são as minhas considerações, já que não tem muito o que falar nessa etapa? Como vocês perceberam, eu não tenho muito o que falar dessa etapa. Por quê? Sem dúvida nenhuma, vamos começar por quem venceu a etapa. Van Aert. Não tem o que falar, o cara é fenomenal. Tipo, não tem o que falar. O que eu fico pensando é, a Jumbo-Visma, ela tem o Roglic, tem o Vingegaard e tem o Van Aert. O Van Aert, ele poderia muito bem se virar sozinho, ele não precisa necessariamente do desgaste da equipe. Eu comentei isso algumas vezes, de não ter certeza, eu não tenho muita ideia do que a Jumbo-Visma está fazendo. Qual que é o foco da Jumbo-Visma? Porque no Tour de France, se você não tiver esse foco definido, é muito complicado. Qual que é o foco da UAE? Fazer com que o Pogacar ganhe. Como que eles fazem isso? O Pogacar se vira sozinho, quando ele pode, que é a maior parte do tempo, e quando ele realmente precisa de ajuda, como hoje, que não é necessariamente que ele precisa de ajuda, mas se a equipe entende que ele pode se beneficiar com o trabalho da equipe, os ciclistas estão prontos para aparecer, como hoje no 1,5 km final. O que aconteceu? O Pogacar, ele estava tão bem posicionado dentro do 1,5 km final, que sem fazer força, ele se viu na frente do pelotão. E o que aconteceu nesse momento? Ele não vai puxar o pelotão inteiro, então ele ficou meio olhando, e daí apareceram 2 ciclistas da UAE para ir na frente dele por um tempo, até que alguém atacasse e ele estivesse pronto para contra-atacar. É isso. A equipe só tem uma coisa na mente. Fala assim, se eu não estou trabalhando pro Pogacar, eu estou descansando. Pronto. Pogacar, você tem que se virar sozinho. Quando você tem que se virar sozinho, você tem que focar na camisa amarela, e quando você precisar de ajuda, os caras vão estar descansados para te dar ajuda. É isso. A Jumbo-Visma, não sei. Nas primeiras etapas
tinham pelo menos 2, 3 ciclistas obviamente deslocados para ajudar o Van Aert na vitória. Hoje era um misto de proteger, hoje era um misto de se manter a equipe na frente, favorecendo o Van Aert, com a possibilidade de manter o Vingegaard longe de qualquer problema, mas de qualquer forma envolver ciclistas para embalar o Van Aert, para ganhar uma etapa e contar com que o Vingegaard e o Roglic talvez que eles se virem sozinhos ou que a equipe vai ter perna o suficiente para ajudar o Van Aert e para ajudar o Vingegaard. A gente precisa lembrar o seguinte: o Van Aert é um dos caras mais fortes do pelotão. Será que a gente consegue ter ideia do que é um cara proteger o Van Aert? Ou seja, o que é colocar um cara na frente do pelotão para impedir com que um ataque aconteça, para ter certeza que o Van Aert vai estar nas movimentações definitivas, porque a ideia é essa, você colocar os ciclistas na frente para que o pelotão tenha um ritmo forte o suficiente, primeiro, para neutralizar a fuga. Uma vez que a fuga foi neutralizada, o ritmo tem que ser ainda mais forte para impedir com que vários ataques comecem a acontecer e desconfigure completamente o que tá acontecendo, que é uma equipe tentar conduzir o que tá as principais movimentações. Ou seja, eu falei tudo isso porque eu acho que o Van Aert ele tem qualidade suficiente para se virar sozinho e a Jumbo-Visma deveria estar poupando os ciclistas para ajudar o Vingegaard, que eu acho que ele tem chances de enfrentar o Pogacar, não de igual para igual, mas ele tem chances de arranjar alguma oportunidade, mas ele precisa estar com a equipe perto. O que eu não acho necessariamente que está acontecendo. Em relação ao Pogacar, não tenho o que falar, certo? Não tenho uma vírgula para falar. A única coisa que eu tenho para falar é o seguinte: quando começa a fazer muito mais do que precisa, a gente precisa esperar as etapas passarem para entender se realmente, porque ele está em um outro nível em relação a todos os outros ciclistas. Agora, se esse outro nível permite, além de uma performance excepcional, jogar, não sei se é esse termo, além dessa performance excepcional, ter desgastes adicionais, como por exemplo hoje, de tentar lutar pela etapa com a camisa amarela após ter vencido a etapa de ontem, que foi uma etapa super dura. O porquê não simplesmente proteger a camisa amarela hoje, sem muitos desgastes? Então, é uma curiosidade porque ele está em outro nível, agora, ninguém é imbatível. E a gente precisa lembrar que existem outros ciclistas que eles estão ali e talvez eles entendam, assim como o Pogacar entende, o quanto cruel pode ser o Tour de France, principalmente a partir da próxima semana, e uma hora a conta chega. E tem que ver se essa hora que a conta chega, essa performance fenomenal do Pogacar, ela consegue sobrepor o desgaste de uma etapa como hoje, por exemplo. Porque por mais que a gente fique super tentado em imaginar que esses caras, eles não cansam, que eles são incansáveis, todo mundo tem um teto. A questão é, será que esse teto do Pogacar ele é tão alto que ele permite, além dessa performance fenomenal, desgastes, movimentações adicionais que talvez elas não necessariamente elas tragam um grande benefício? Qual seria o benefício da vitória de hoje? Uma bonificação de tempo, que eu não sei o quanto agregaria na tranquilidade da camisa amarela dele, e o desgaste, porque não dá para considerar que um sprint com o Michael Matthews e com o Van Aert, não dá para imaginar que esse sprint não tem impacto nenhum na recuperação dele, considerando o que ele fez na etapa de ontem na Planche del Belfi. Não dá para, ou pelo menos eu fico sem palavras. Não estou querendo dizer que ele vai quebrar, eu estou querendo dizer que a minha curiosidade é observar qual que é a altura do teto do Pogacar. E dá a impressão que não dá para saber onde que é o teto dele. O que vocês acham em relação a isso? Eu acho que o Tour de France é que nem mar, né? Surfista, tipo, respeita
respeita. Não dá para simplesmente sair dando paulada em de tudo quanto é jeito, tudo quanto é etapa, paulada na etapa de paralelepípedo. Se a gente fizer uma retrospectiva, com exceção dos 3 primeiros dias, paulada no paralelepípedo, paulada na subida, paulada na etapa de hoje de forma consecutiva. É muita paulada. E vamos ver se... é a 8ª etapa apenas. Vamos ver o que acontece. Super curioso. Sintam-se à vontade com os comentários. O que vocês acham? Abraço, tchau. E a Ineos... a Ineos trocou o diretor esportivo, né? Então por isso que a gente está vendo a Ineos com um comportamento, eu acho, que é um mix entre o que era Sky e o que foi a Ineos, né? Até esse momento não dá a impressão que tem atrito, conflito de liderança. Eles estão super conservadores, super bem colocados. E o que eu quero dizer em relação ao Pogacar existem vários caras, como por exemplo o Pidcock, que podem surpreender e eles podem estar sendo instruídos simplesmente fica próximo e não faz nada. Espera, porque todo mundo tem um dia mau. E todo mundo que acompanha uma grande volta sabe. A diferença é, os caras quando tem um dia mau, se eles conseguem não mostrar que eles estão mal, né? Ou se mesmo assim alguém não consegue atacar, fazer uma movimentação forte o suficiente para tirar a diferença de tempo. Mas a Ineos, com a equipe, com a qualidade que tá. Então, se você tem o Geraint Thomas super sólido, e parece que ele tá super sólido para lutar pela classificação geral. E você tem um segundo cara que é mais explosivo como o Pidcock. Fala assim, Geraint Thomas, você é a locomotiva, você fica quietinho. Se você for ganhar o Tour de France, você vai ganhar no motor a diesel. Pidcock, você é o cara serelepe. Se um dia alguém der pau, se algum dia alguém tiver uma hipoglicemia, alguém mostrar alguma fraqueza, você é o cara que vai tentar fazer a diferença. E é isso que faz para nós torcedores com que possivelmente o Tour de France se torne interessante, porque é o máximo ver a superioridade num cara que nem o Pogacar, né? Mas o mais legal ainda é ter alguém que desafie essa superioridade para a gente ver o negócio pegar fogo, né? Porque senão daqui um pouco já dá a camisa pro Pogacar logo no começo do Tour, fala assim, Pogacar, você é o campeão, certo? O que, teoricamente, até esse momento ele merece. Abraço, tchau!